Claro que essa tem que sair no dia. Mas, assim, são pautas que você tem que criar quando não há fatos. Quando não tem o factual, que a gente chama, que é a notícia quente, que é o acontecimento, que seja ele policial, político, de economia, enfim. Mas há um limite, tipo assim, para temas, porque a gente sabe que um telejornal, né? Um telejornal, ele tem blocos. Então, aí você geralmente divide, assim, a paginação, o espelho do Isso, jornal, o que espelho. chama. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Internet como tem hoje. Imagina, à noite, quem não gostava de televisão, E pro rádio. ia pro rádio à noite, os vigilantes, as donas de casa, o pessoal que, assim, que realmente gostava de música, ligava, pedia. Eu recebia caixas de chocolate lá na rádio. O povo vinha deixar janta para mim, não. Tinha uma senhorinha, dona Edileuza, que ela dizia, minha filha, sabia que eu era, né, estudante, morava só com as amigas, não trabalhava muito. Fica à vontade para tomar um golinho, Não, porque vou senão beber. vai ficar Não frio. esfria, Viu? é porque eu falo Esfria. demais. Mas não, eu também não falo nem um pouco. Aí pronto, dá certinho. Aí a bichinha levava a marmita quentinha para mim lá na rádio para eu jantar. Ei, e aí? E seu Gessé da revista Land levava o chocolate. Assim, eu fiz muita amizade. O pessoal ali dos chaveiros, ali da praça, do calçadão. Tudo trabalhando de noite ali, o pessoal. Era muita gente, fiz muita amizade, muita assim, gente boa. Pedi a música de Roberto Carlos, Nelson Gonçalves. Eu fazia um programa do domingo chamado Nelson Sempre Nelson. Tu fazia também E do Cante com o Rei. Eu fazia 2 programas, um de Roberto Carlos e um de Nelson Gonçalves. E à noite, esse show da noite, ele tocava assim, essas músicas. Sertanejo estava no auge, e assim, o público era um público mais maduro. Porque tem um negócio que as pessoas mais novas talvez não entendam, né? Sim. Você não tinha tanto acesso à música e se gravava o rádio. Meu Você filho. Eu lembro, grava na o fita, programa de rádio, Na fita, eu lembro. Minha irmã Aí, por fazia isso que muito você isso. pede, eu quero tal música. Era. Aí, aberta pra gravar a música que Na quer, fita. justamente pra ficar com a fita e escutando. Eu lembro. Minha irmã fazia muito isso. Pegava a música na fitinha, colocava... Porque tinha som que já vinha com gravador dentro do som. Aí tava no rádio tocando e ao mesmo tempo você poderia Você acionar a botava fita. o REC com as duas fitas. É. Era o rádio, play REC. Play REC que era pra Ela gravar, lembra até entendeu? o REC, meu amigo. A memória dela é muito boa. Então, e aí, isso era ruim quando saía a vinheta da rádio, em cima da isso aí, música. às vezes Meu saía. Deus, você ficava com ódio. Porque você cantava a música o resto da vida cantando com a vinheta no local Mas é da bom música. que você decora, né, a rádio, entendeu? É maravilhoso, rapaz. Mas então, foi assim, um momento muito bom. Aí foi quando a TV me chamou, eu comecei a estagiar na TV Borborema. E aí deixei, né, um pouquinho mais de lado a questão de gravar comerciais. E fui para o jornalismo, aprendendo mesmo na rua. Naquela época, não existia a exigência do diploma de jornalismo. Bastava ter o DRT, a DRT de radialista. Eu tinha, porque eu já vim com ela do Ceará. Que você era locutor-apresentador. Assim, no seu currículo era locutor-apresentador, então você podia tanto fazer rádio como fazer TV. Então, eu fui aprendendo e estudando, tanto é que quando chegou para pagar as cadeiras de telejornalismo, os professores até me dispensaram. É, porque já estava na prática. Verdade. Ia para a teoria fazer o quê, pelo amor de Deus? Ela, pessoal, ia dar aula para o professor, porque tem muito professor que, na teoria, é uma maravilha, na prática é um desastre. Acontece, não acontece? Acontece. Tem gente que... Eu conheci pessoas que escrevem mal, fala bem. Já vi gente que fala bem, escreve mal. É verdade. É incrível um negócio desse, né? E tem gente que sabe, mas não sabe transmitir. Eu tive professores na época da faculdade, os caras com diploma lá em cima, doutorado, isso e aquilo, juiz, promotor, não vou citar nome porque é rota de ética. Mas na hora do camarada da aula, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Eu digo, meu amigo, vá ver se realmente esse é o dom da aula. Porque transmitir conhecimento não é fácil. Não. Tem a questão de desenvolver habilidades, mas tem muito do dom, né? Do dom, do estudar, do se aperfeiçoar e o dom. Porque eu acho que o dom, você consegue, com o dom, você consegue aprender, mas desenvolver de forma natural, porque você já tem o dom. E o carisma? E o carisma. Na comunicação, o carisma é algo importante.
coisa que você atingir as pessoas, né? Exatamente. Obrigada. Aí eu queria ter essa dúvida. Muita gente tem. Como é que funciona? Você vai à caça da reportagem, é? Não. Na época ela era como lá? Não, na época sempre foi como é hoje, Sim, né? nunca Tem a mudou, redação, não. é. Sim. Tem a redação. A redação ela é composta de produtores, editores e o chefe de redação, repórteres e assim, a UPJ, que é a Unidade de Produção de Jornalismo Externa, que na época era composta do repórter, do cinegrafista, do operador de áudio e do motorista, porque o equipamento era um equipamento pesado, era uma caixa enorme, que se botava uma fita gigante dentro e ficava o cinegrafista acoplado com o operador de áudio. Se um tropeçasse, o outro caía junto. Então, assim, o jornalismo todo era composto por essa equipe. A produção é o jornalista também formado, que fica na redação, checando as notícias, ligando para as fontes, apurando os fatos e, quando não tem fatos, pensando em pautas frias, que a gente chama, que são aquelas matérias, aquelas reportagens que saem um dia que não tem nada muito quente, mas é que você pode fazer uma matéria de comportamento, você pode fazer uma matéria, né, sobre uma data, um tema específico do dia. A pauta fria também seria aquele tema que você pode abordar em qualquer momento. Em qualquer momento. Tipo a obesidade, por exemplo. Isso, exatamente. Vamos fazer uma matéria sobre combate ao tabagismo, sobre um serviço novo que está sendo oferecido. Aí você pega... Porque, na verdade, o serviço não, ele acaba sendo factual, mas quando você linka, a gente chama de gancho jornalístico, né? A gente, olha, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Vamos aproveitar essa data para fazer uma matéria específica desse tema. Mas, claro que essa tem que sair no dia. Mas, assim, são pautas que você tem que criar quando não há fatos. Quando não tem o factual, que a gente chama, que é a notícia quente, que é o acontecimento, que seja ele policial, político, de economia, enfim. Mas há um limite, tipo assim, para temas? Porque a gente sabe que um telejornal, né? Ele tem blocos. Então, aí você geralmente divide, assim, a paginação, o espelho do jornal, que chama... As matérias quentes no começo, abrindo, que é o fato, é a notícia, é o que aconteceu na cidade, o que a pessoa, né, precisa saber, de fato, que aí é o quente na política, é o quente no policial, enfim, é um assunto importante de muita repercussão. É um IPTU, enfim, uma situação que a pessoa, o cidadão, precisa saber, porque é um fato que realmente ele vai trazer uma informação, um conteúdo relevante para ele, né, que ele precisa ficar atento e saber. E aí o segundo bloco você vai mesclando, que pode ser o serviço, né, alguma coisa na área da saúde. E eu estou falando assim, em termos dos jornais que eu já trabalhei, mas é claro que tem paginações, mas isso vai depender também da linha editorial do jornal. Se for um jornal noticioso, só de notícias de fatos, eles vão trabalhar mais ou menos nessa logística. E o último bloco, ou os últimos blocos, trazendo assuntos mais leves, porque é para você desligar a TV ou mudar de canal, com aquela sensação de que nem tudo está perdido. Que você viu o sangue lá no começo, mas você vê a boa notícia no final. Que pode ser esporte, nem sempre, né? Que às vezes o esporte tem uma confusão, quando né? Meu time perde, e quando a briga termina na cadeia. E quando o time perde, termina na polícia. E quando o time perde, quem vai sair level? Verdade. Os gols que o time levou. Eu ficava muito revoltado, viu? Quando eu ia pro jogo do Campinense. Olha, até hoje, quando o Campinense perde, eu não quero nem ver os lances dos gols pra não ter raiva duas vezes. É sério. Meu pai, ele gosta de sofrer. Meu pai termina o jogo, aí ele vai ouvir a resenha todinha lá no rádio, né? E aí depois vai ver ainda o lance do gol que a gente viu no estádio. Eu digo, pastor, quer sofrer duas vezes? Eu fico com raiva quando eu vejo. Será que é na esperança de que aquele gol não aconteceu? Vai que muda. É verdade, vai que no replay mudou, né? Né? O gol não passa. Não passa. Mas infelizmente, se fosse assim, era muito bom, viu?